Olá, professores, tudo bem? Aqui quem fala é o João Pedro. Hoje eu venho apresentar o nosso Tech Challenge da fase 3 aqui da FIAP. Esse projeto foi desenvolvido por mim, João Pedro, pelo Gustavo Macedo e pelo Gabriel. Hoje o Gustavo está aí para apresentar comigo também. E antes da gente começar a desenvolver esse projeto com código e microserviços que vocês estão vendo aí. Antes de começar, eu gostaria de enfatizar que a gente está usando apenas um banco de dados e é de ciência de todos, né, que quando você utiliza microserviço, o ideal, o cenário ideal é que cada microserviço tenha o seu próprio banco de dados. Só que, como o nosso cenário é muito simples, é apenas um CRUD, não há necessidade de tornar isso uma coisa mais complexa. Por isso, optamos por adotar apenas um banco de dados, como vocês podem ver aí na imagem. Bom, agora falando um pouco sobre como esse caminho todo aí funciona. É feito um request na nossa API Gateway, e essa API Gateway redireciona esse request lá para o RabbitMQ, e ele se torna uma mensagem. Essa mensagem, por si, é transformada em uma requisição para os nossos microserviços, e é a partir deles que é feito o acesso com o banco de dados, ou seja, a partir dele que insere, deleta ou faz a atualização do banco de dados. Já a parte de consumo do nosso banco é feita de uma forma diferente. Como a gente pode ver aí na imagem, a gente tem um request direto no nosso Azure Function. E ele comunica com o nosso banco de dados e já retorna essa informação lá para o nosso request, né, com o seu response. Vai funcionar assim o nosso projeto. É assim que a gente achou a melhor forma de desenvolver ele. E espero que vocês tenham gostado. Agora vamos começar a ver mais sobre código e afins. A gente teve que remodelar algumas coisas já feitas na nossa fase anterior, e uma delas foi o nosso pipeline, como vocês estão vendo. Esse pipeline já foi buildado, porque ele está demorando um pouquinho, porque o projeto acabou se tornando muito grande, né? Então, a gente já deixou ele aí buildado para vocês verem, já com todos os nossos testes, é, com os builds e rebuilds todos necessários, todas as dependências. E outra coisa muito interessante também que a gente conseguiu reaproveitar do projeto anterior e colocar como padrão nesse foi o nosso Prometheus e Grafana, o nosso monitoramento dos nossos microserviços, em que a gente consegue ver nesses painéis aí as requisições do nosso projeto, a gente consegue ver dos últimos 15, 30 minutos, de uma forma muito atualizada, todas as coisas e todas as requisições que estão acontecendo com nossos microserviços. Sendo assim, fica muito fácil da gente escalar qualquer um deles, porque a gente está tendo acesso às informações, está tendo acesso à quantidade de pessoas que estão acessando aqueles microserviços, e isso facilita muito a nossa vida. Agora o Gustavo vai falar um pouco com vocês. E é isso. Obrigado, professor. Boa noite, professores. A gente falou um pouco sobre a arquitetura do código do projeto. A gente definiu, então, para conseguir atingir o objetivo do projeto, né? A gente dividiu tanto em producers como em consumers, né? Então, a gente tem uma API que faz a inserção, a API que faz a update e a API que faz a delete, que são as APIs que estão conectadas no nosso gateway, né? Então, se a gente acessar aqui o nosso o Ocelot, a configuração do Ocelot, para fazer a distribuição das cargas, né? Dependendo do método que for chamado, ele vai fazer a distribuição para nossas APIs que vão estar processando essas mensagens e vão ser adicionadas no nosso projeto do RabbitMQ. Então, quando a gente insere uma mensagem, a gente envia para o nosso RabbitMQ, que é onde eles vão processar todas as mensagens que vão ser lidas depois pelos consumers. Então, quando a gente acessa um consumer do, do RabbitMQ da adição, ele já faz direto a inserção no banco de dados. Se a gente acessa a API que faz a publicação da mensagem, a gente pode ver que só tem a informação justamente do Rabbit que faz a inserção na fila de inserção.
A gente consegue ver toda a nossa arquitetura do Revit aqui pelo portal, né, do Management. Então, se a gente acessar aqui, já vai ter as 3 filas, né, que a gente criou para fazer os métodos. E se a gente acessar também aqui no nosso arquivo do Docker Compose, a gente consegue ver todas as definições das APIs, a configuração do RabbitMQ, o Prometheus, que a gente usou para fazer a coleta dos dados, o Grafana para fazer os gráficos, e aqui são os Service Works que vão ficar lendo direto da fila do RabbitMQ. E aqui a API Gateway que faz a nossa distribuição, fazer o redirecionamento das APIs pelo Gateway. Então, se a gente visualizar, as APIs elas têm as suas portas próprias. Então, por exemplo, esse aqui da adição ele é 8.9, final 8.9. Esse aqui que a gente deleta é o 8.7 e de update é o 8.6. E aqui todas a gente consegue fazer a distribuição de cargas dependendo do nosso arquivo do Ocelot, que faz a redefinição para a nossa porta única pela API Gateway. Vou fazer agora a demonstração da nossa API Gateway usando o Postman. Então, se vocês notarem aqui, a gente faz uma inserção não na rota do microserviço, mas a gente faz sim na rota da API Gateway. Então, aqui seria o 8.9, só que a gente faz direto aqui no 80.80. Então, a gente vai fazer um teste agora aqui e vai conseguir ver a inserção dele aqui na fila. Então, se a gente acessar a fila, a gente vai ver que ele já deu a resposta de criado. Ele já chegou aqui na fila, então ele está pendente para que o consumer leia a mensagem. Enquanto o consumer não lê a mensagem, ele fica pendente. Se a gente ver aqui, esperar mais um pouco até ele ler. A gente consegue visualizar as mensagens. Pode ver que a fila já está vazia. Isso quer dizer que ele já leu a mensagem e a gente consegue validar as mensagens que foram lidas direto pela nossa API que a gente criou da function. Então aqui a gente criou um método, né? Que basicamente ele só faz a leitura dos dados que foram enviados para o banco de dados. Então, enquanto a gente faz a inserção na fila, o consumer ele lê aquela fila e salva no banco de dados. Então, a gente consegue verificar todos os dados que estão no banco de dados pela nossa API. A nossa API ela foi desenvolvida no Azure e a gente teve que criar um banco de dados também para que pudesse ser disponibilizado em vários locais da nossa aplicação para que ele pudesse ser lido tanto pelo consumer quanto também pela Azure Function. Então aqui já tem um acesso da Azure Function, a gente pode verificar o método que a gente criou. Se a gente validar aqui e fazer um teste, a gente vai conseguir pegar as URLs que estão sendo expostas para a gente conseguir testar. Então, vou pegar aqui uma URL de teste e jogar aqui no navegador. A gente consegue ver que o último teste que a gente fez foi o teste 10 e ele já está gravado aqui no banco. Se a gente fazer um teste pegando o ID dele aqui no banco de dados, ele é o ID 10, a gente consegue fazer o edit dele para um número diferente. Então aqui também vai ser enviado para a API Gateway, que vai bater no nosso RabbitMQ. Se a gente acessar a fila de update, a gente vai ver que ele vai estar com mais um item.
processou a mensagem. Se a gente verificar aqui na nossa API, verificar aqui, já foi atualizado também. A gente pode fazer também delete desse ID, então você vai ID 10, se a gente olhar aqui no banco, então a gente pode mandar uma mensagem de delete, e a gente vai ver que quando ele processar aqui no RabbitMQ, ele já vai estar deletado aqui também no nosso banco de dados. Uma outra funcionalidade que a gente criou também foi quando a gente tem muitos envios de requests para a nossa API Gateway, então a gente fez um rate limit para que ele possa processar apenas 5 mensagens vocês podem ver, não importa quantas vezes eu enviar os requests aqui na API, ele já vai fazer o bloqueio e vai processar só apenas 5 mensagens por segundo, que foi o que a gente configurou aqui no nosso Ocelot para ele configurar. Então a gente pode verificar aqui na fila, provavelmente ele já processou essas mensagens, e a gente vai ver aqui no nosso banco que apenas tem mais 4 mensagens. Então o limite foi atingido para aquela quantidade de requisições baseado no nosso rate limit. E essa foi a nossa API. O último request que faltou a gente fazer foi do update. Então se a gente só pegar um ID aqui, por exemplo esse 45, e fazer um teste na nossa API também, ele também vai funcionar corretamente. Vocês podem verificar aqui. Então a gente viu o update. A gente consegue verificar aqui no RabbitMQ a fila. Então já tem um dado aqui para ser processado. Já processou. E o nosso teste 45 já atualizou também os dados do nosso banco. Então com isso a gente concluiu todos os passos do que foi solicitado no nosso Tech Challenge: fazer a requisição pela API Gateway, processar as mensagens pelo Rabbit, criar consumers que possam salvar no nosso banco de dados e expor essas informações na nossa API Gateway também, usando o Azure Function aqui já do nosso projeto. Espero que tenha gostado.